Olá, bem-vindo ao canal da Prof. Eu sou a professora Débora Amazonas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber a notificação das novas videoaulas. Vamos à videoaula de hoje. Na videoaula de hoje, você vai aprender a diferença entre frase e oração e também vai conhecer dois termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com sentido completo que transmite uma mensagem. Não é necessário, portanto, que a frase tenha verbo. Veja alguns exemplos. Que bebê lindo! Socorro! Aonde vamos? Hoje o dia está lindo. Observe que nas duas primeiras frases não há verbo. Na terceira frase, temos o verbo ir. E na quarta frase, temos o verbo estar. Oração é uma frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Se há um verbo, há uma oração. Se há dois verbos, há duas orações e assim sucessivamente. Uma locução verbal é uma expressão formada por dois verbos, onde um é o principal e o outro é auxiliar. Veja os exemplos a seguir. Amanhã viajaremos. Nesse primeiro exemplo, temos uma oração formada pelo verbo viajar. A professora cancelou a prova porque os alunos não estudaram. O verbo cancelar identifica a primeira oração. A professora cancelou a prova. E o verbo estudar identifica a segunda oração, porque os alunos não estudaram, onde a conjunção porque cumpre a sua função de ligar duas orações. O entregador foi deixar a pizza. Nesse exemplo, temos uma oração formada por uma locução verbal, foi deixar, onde deixar é o verbo principal que está no infinitivo. A professora cancelou a prova porque os alunos não haviam estudado. Nesse exemplo, temos a primeira oração, a professora cancelou a prova, formada pelo verbo cancelar, e a segunda oração, porque os alunos não haviam estudado, formado pela locução verbal haviam estudado, onde o verbo estudar é o verbo principal e está no particípio. No terceiro exemplo, ontem estava chovendo, temos uma oração formada pela locução verbal estava chovendo, onde o verbo chover está no gerúndio. Observe que os verbos principais da locução verbal devem estar ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Agora conheça os termos essenciais da oração. Uma oração é formada por duas partes, ou seja, por dois termos essenciais, que são o sujeito, que é o ser sobre o qual se diz algo, e o predicado, que é tudo o que se fala do sujeito. O predicado declara algo sobre o sujeito. É a parte da oração que contém o verbo ou os verbos. Veja como identificar o sujeito da oração. Pergunte ao verbo quem ou o que. Veja o exemplo. Meu amigo me deu um lindo presente. Quem me deu um lindo presente? Meu amigo, sujeito da oração. Meu carro enguiçou. O que enguiçou? Meu carro, sujeito da oração. De acordo com a classificação do sujeito, ele pode ser simples, quando ele tem um núcleo, ou seja, quando ele tem uma palavra importante, ou pode ser composto, quando ele tem dois ou mais núcleos, sendo duas ou mais palavras importantes. Observe os exemplos. Núcleo do sujeito. Maria é uma garota simples. Nesse exemplo, onde Maria é o sujeito da oração e Maria é o núcleo do sujeito, temos um sujeito simples, pois só temos um núcleo no sujeito. Maria e Ana são amigas. Nesse exemplo, onde Maria e Ana são o sujeito da oração, temos dois núcleos, Maria,
Ana. Portanto, temos um sujeito composto. Os meninos do meu bairro são levados. Os meninos do meu bairro constituem o sujeito da oração, onde meninos é o núcleo do sujeito. Temos, portanto, um sujeito simples. Os meninos e as meninas do meu bairro são levados. Os meninos e as meninas do meu bairro constituem o sujeito da oração, onde meninos, meninas são os núcleos do sujeito. Temos, então, um sujeito composto. Quanto à posição do sujeito na oração, ele pode se apresentar na forma direta, quando aparece antes do predicado, na forma inversa, quando aparece depois do predicado, ou se apresenta no meio da oração, quando aparece no meio do predicado. As crianças curiosas participavam da aula de matemática. Nesse exemplo, o sujeito da oração, as crianças, aparece na ordem direta, ou seja, antes do predicado. Lembre-se que predicado é a parte da oração que declara algo do sujeito, é onde se encontra o verbo. Quando você identifica o sujeito da oração, todo o restante da oração é predicado. Participavam da aula de matemática curiosas as crianças. Observe que, nesse exemplo, o sujeito da oração aparece na ordem inversa, ou seja, depois do predicado. Curiosas, as crianças participavam da aula de matemática. Nesse exemplo, o sujeito aparece no meio da oração, entre o predicado. Vamos ao desafio. Identifique o sujeito do trecho inicial do hino nacional. Registre nos comentários a sua resposta. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Por hoje é só. E lembre-se, estudar sempre é a melhor opção. Até a próxima videoaula.